Copa do Mundo de Mountain Bike Cross Country Olímpico Feminino Áustria. Quando existe uma prova... Calma aí, antes. Desculpa, no calor da emoção. A prova masculina terminou nesse exato momento. Levando isso em consideração, esse é o vídeo da prova feminina. Estou esperando o resultado oficial da prova masculina, porque teve um photo finish. De qualquer forma, levem isso em consideração, talvez o fato de fazer no calor da emoção eu prefiro, mas isso aumenta muito a chance de eu cometer algum erro de classificação, trocar algum nome, porque eu fico empolgado aqui fazendo essa história toda, mas de qualquer forma, eu acho que no final das contas é mais legal esse bate-papo. Quando a gente olha uma performance incrível de uma atleta numa competição de nível mundial, onde estão todos os melhores atletas do planeta, é algo que é realmente, para quem aprecia performance humana, é algo que é muito bacana. Quando a gente olha esse grid de largada, Rissved, campeã sueca e campeã olímpica, Pauline Ferrand-Prévot com a jersey de campeã mundial, Harley Batten, que talvez seja a segunda melhor americana nesse momento após a Kate Courtney. Talvez a Kate Courtney é a única grande ausência entre as melhores mountain bikers do planeta. Daí continuando, Yolanda Neff campeã suíça, McConnell campeã australiana, paramos na Loana Leconte, dispensa comentários, a francesa que simplesmente está destruindo o mountain bike com apenas 21 anos. Tendo dito tudo isso, logo na largada, quem apareceu fazendo muita força? Pauline Ferrand-Prévot. Não poderia ser diferente, afinal de contas, sendo a atual campeã mundial de mountain bike, além do currículo invejável que ela possui. Ela já vestiu essa camisa de campeã mundial no ciclismo de estrada e no cyclocross. Se eu não me engano, ela é a única atleta na história a conquistar os três campeonatos mundiais. O que é uma bela credencial. Ela colocou um ritmo muito forte. Essa é a subida, ela não é a mais dura, ou pelo menos no papel, né? Ela não é a mais inclinada e de longe ela é a mais técnica, mas era a subida mais longa, talvez a subida que mais castigasse a perna. Antes de entrar nessa subida, a Loana Leconte ela estava na quarta, quinta roda. Um pouco antes de entrar no começo da subida, ela passou algumas atletas. Durante a subida, eu acho que ela passou a Harley Batten e a McConnell. Quando ela chegou no topo, essa imagem é o topo dessa subida mais longa. Guardem essa subida, ok? É o topo da subida mais longa. Além da performance incrível, da pouca idade, a Loana Leconte, ela parece ser extremamente estratégica. Eu acho que ela teria a perna para passar a Pauline Ferrand-Prévot nesse ponto. Agora, talvez ela não tivesse motivo para passar a Pauline Ferrand-Prévot, porque a Pauline estava colocando um ritmo muito forte. Mas de qualquer forma é apenas uma sugestão, não dá para saber. Mas guardem essa imagem. Isso é no Start Lap. Quando elas abriram a primeira volta, a Loana Leconte passou com todas as atletas, ou com um grupinho bem reduzido. Logo no começo da primeira volta, Loana Leconte disse, ok, tchau. Qual que é a questão desse ok, tchau, de novo, para quem aprecia a performance humana? O grupo que está atrás é o grupo com as melhores mountain bikers do planeta. Para uma atleta, mesmo ela tendo se mostrado extremamente vitoriosa, competente e estratégica, com 21 anos, conseguir controlar intensidade, empolgação, ter o autoconhecimento de saber que aquele ritmo é um ritmo sustentável, levando em consideração o grupo que vem atrás, seria praticamente improvável imaginar que ela conseguiria acertar o time do ritmo para se manter isolada por 5 voltas. Só que parece que para a Loana Leconte, antes de mais nada, talvez ela tenha destruído psicologicamente todas as outras atletas e ela teve só que ter certeza que o ritmo dela era o suficiente para se manter distante de todas as outras. E parece que ela conseguiu fazer isso super bem feito. Incrível! Ainda na primeira volta, o gap dela aumentava a cada volta. O que dava a impressão ainda assistindo, assim, muito forte, muito cedo, só que o gesto corporal dela não é que ela estava fazendo no limite dela. Pelo contrário, pelo menos o gesto corporal é de que ela tinha encontrado um ritmo que era sustentável
e atrás acontecia uma guerra por todas as outras posições. Aqui era um gráfico que mostrava aonde ela estava ganhando tempo em relação a Pauline Ferrand-Prévot, e como vocês podem perceber, basicamente durante toda a volta, em todos os trechos ela ganhava tempo. Vocês lembram aquela subida que eu pedi para vocês guardarem, que era aquela curva no topo dessa subida, que é a subida mais longa, que acompanha o cable car, que são os postes com os cabos? Essa era a diferença que ela tinha entre todas as outras atletas na segunda volta, o que era uma diferença muito grande. Esse era o grupo que vinha atrás, que iria tentar disputar a segunda, terceira, quarta, da segunda posição em diante. A minha percepção, ok? Eu não tenho certeza que essa percepção talvez seja a mais apurada. A Rizved, ela foi a que largou desse grupo, ela que foi a que veio lá de trás e veio ganhando tempo. A Pauline Ferrand-Prévot, após a primeira volta, ela começou a chicletar, ela começou o ioiô, fazia força e ia para frente. Explodia a perna e ia para trás, recuperava e ia para frente. Então, a Pauline Ferrand-Prévot e a Yolanda Neff, elas ficavam, vai para frente, explode a perna, volta, recupera, vai para frente, explode a perna, volta, recupera. A Rizved parecia ser a mais sólida junto com a Stiger. A Stiger, ela ficava no meio, junto com a Rizved, ela ficava no meio da Pauline Ferrand-Prévot e da Yolanda Neff tentando fazer alguma coisa. Essa foi a percepção que eu tive. E esse era o grupinho que continha Rizved, Neff, Batten, Stiger e Pauline Ferrand-Prévot. Enquanto isso, sem comentários em relação a Loana Leconte, esse foi um dos momentos que eu fiz questão de fazer um print, colocar o círculozinho, que era a Yolanda Neff abrindo um gap gigantesco da Stiger e da Pauline Ferrand-Prévot, o que dava a impressão que estava definido, certo? Absolutamente nada, mudou completamente. Nesse ponto, quarta volta, uma volta para o final, Loana Leconte, a 1 minuto e 53, a Yolanda Neff, Stiger e Pauline Ferrand-Prévot. Parecia ser um cenário... Perdi a luz. Parecia ser um cenário relativamente definido, considerando que é a quarta volta. Tudo mudou. Quinta volta, última volta, quem passa a linha de chegada em primeiro? Loana Leconte, sem novidade. Ela praticamente não participou da competição, não tinha muito o que mostrar, porque ela não perdia tempo, não cometia erro, sólida, cruzou a linha de chegada. Em segundo, a Rizved, e em terceiro, que está na imagem, a Stiger, que cruzou a linha de chegada super feliz. A Yolanda Neff e a Pauline Ferrand-Prévot, que ficaram dando paulada, vai e volta, elas acabaram na quarta colocação. A Yolanda Neff, como vocês podem perceber, que ela acabou bem exausta. E a Pauline Ferrand-Prévot na quinta colocação. Daí completando a Richards, McConnell, Terpstra, Garcia Martinez e Lechner. Esse foi o resultado. Daí a Sina Fry, Ingraham, essa da 11ª à 20ª colocação, 21ª à 30ª colocação. Esse é o pódio, Loana Leconte, não tenho o que comentar. Rizved e a Stiger. A Stiger, ela estava super feliz, parece que é o melhor resultado da carreira dela na prova, no cross country olímpico. E essa é a classificação, a pontuação da Copa do Mundo de Mountain Bike, a classificação geral. Loana Leconte, Pauline Ferrand-Prévot a 365 pontos. A Loana Leconte, ela fez o double, né? Ela ganhou o short track e o cross country olímpico, o que dá uma vantagem relacionada à pontuação que é muito grande. Segundo a Pauline Ferrand-Prévot, a Helen Batten, que está se beneficiando, ela está se mostrando super consistente, McConnell, Indergran, Rizved, Fry, Terpstra, Neff e Richards. Eu acho que é isso. Em relação a Loana Leconte, é simplesmente algo assim, que é muito bacana e são tantos elementos que faz com que isso seja surpreendente.
A idade, a estratégia, o ritmo, a forma dominante como ela consegue fazer a prova é simplesmente algo incrível. Gostaria muito de saber qual que é a opinião de vocês em relação a essa performance, qual o impacto que essa performance tão dominante tem na estratégia e na calma das outras atletas. Porque para um determinado nível competitivo, você imagina o que é, por exemplo, para Pauline Ferrand-Prévot, da mesma nacionalidade, vestindo a jersey de campeã mundial. Qual é o impacto que tem de ver uma outra atleta da mesma nacionalidade, o que complica um pouco a situação, ter uma performance tão dominante? Talvez no momento da calma, da estratégia, de estabelecer a própria estratégia, o próprio ritmo, seja difícil você saber que tem uma outra atleta tão na frente e quando você tem o desejo de competir diretamente. Então eu acho que é por isso que atletas como a Stiger, por exemplo, que ela se sente neutra, ela não tem nenhum objetivo específico. A Stiger provavelmente ela não estava preocupada quantos minutos, quanto tempo a Luana Leconte estava na frente. Então talvez isso desse para ela mais tranquilidade em colocar o ritmo dela. O que com certeza não é a mesma tranquilidade que a Pauline Ferrand-Prévot teria em saber que existe uma outra atleta tanto tempo na frente. Essa é apenas a minha sugestão, é apenas um palpite. De qualquer forma, o que sempre importa é o comentário de vocês. As mulheres estão andando muito, só não dá para dizer que o feminino está mais competitivo do que o masculino, porque a Luana Leconte está acabando com essa teoria, porque se ela continuar com essa performance, não vai ser competitivo, porque ela simplesmente resolve a competição logo na primeira volta. É isso, abraço, tchau, até daqui um pouco com o masculino.